E eu queria começar com você sobre o chamado de Deus em 1 Samuel capítulo 3, onde Samuel, conduzido e criado, quer uma Bíblia? Eu te empresto. Tem uma dúzia aqui. Samuel foi, desde pequeno, oferecido ao Senhor. Desde pequeno. Por isso que é importante você oferecer o teu filho ao Senhor. Você apresentar ele ao Senhor e você começar a declarar que ele é do Senhor, orar com ele. E você, não tem coisa melhor do que você fazer isso. Porque o Senhor sempre vai estar conduzindo a vida daqueles que são oferecidos a ele, mais ainda. E no capítulo 3, o menino Samuel, ele foi entregue ao lugar onde havia o profeta, onde havia um templo, um lugar em que os profetas, eles apresentavam seus sacrifícios. E o texto diz que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli, sob a direção. Fala assim, sob a direção. Olha só, tudo começa com alguém nos levando. Alguém nos conduzindo, amém? Ninguém nunca, nos dias de hoje, vai conhecer o Senhor se não for levado. Jesus, quando ele veio, ele começou isso. Ele começou levando pessoas. Ele chamava pessoas para perto dele e ele levava essas pessoas a um relacionamento com o Pai, mostrando para eles que ele era o caminho, a verdade e a vida, mostrando que ele era a ligação. E esse texto mostra que a sua mãe o colocou, deixou ele ficar interno naquele lugar. Esse menino não saía de dentro desse lugar, ele ficava lá. A sua mãe era estéril e quando ela o teve, foi uma festa tremenda porque ela não conseguia ter filho. Mas quando ela fez, ela disse, se o Senhor me der um filho, ele será teu. E ela teve que cumprir. E eu acredito que foi uma choradeira para ela entregar o meu bebê. Imagina agora, você querendo ter um filho de tudo que é jeito. E depois que ele já começa a crescer, devia estar com uns 7, 8, 9 anos. Não se sabe exatamente qual foi a idade que ele foi entregue lá. Mas ele foi levado e deixado lá. A mãe tinha que deixar e tinha que partir. Você que é mãe, como é que seria isso? Né? Você deixar o teu bebezão lá, aquilo que você colocou como propriedade sua, mas ela havia feito um voto ao Senhor, ela disse que faria isso com seu filho. Então ele começa agora a receber uma direção de um profeta, que lá estava, um sacerdote Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Olha só, ele estava num lugar onde havia pessoas que estavam ali para receber a direção de Deus, mas naquele lugar era raro Deus falar. O povo, a nação de Israel, estava pobre de palavra, estava sem direção, sem rumo, estavam andando, dando cabeçadas. Ei, faz lembrar nos dias de hoje, o mundo está assim, dando cabeçada. O jovem hoje trouxe para mim uma notícia para nós orarmos no final, me lembra, pelo Luquinha, né? Alguém que nós já trabalhamos aqui nos Obed, já esteve aqui no meio dos jovens, parece que ganhou um tiro na mão, alguma coisa hoje aconteceu aí, e ele estava na posse esperando para ser atendido. E foi um jovem que já foi trabalhando aqui. Alguma coisa aconteceu, porque ninguém ganha um tiro assim, né? Então, nós vamos depois de estar orando, me lembra, para que a gente não esqueça isso. Então, por que isso? Porque falta direção. As pessoas estão sem direções. Todos nós precisamos receber a direção de Deus para a nossa vida, para começarmos um relacionamento com Ele. E o texto diz que ele estava lá e naqueles dias era raro Deus falar. E as visões não eram frequentes. Se não tem palavra de Deus, se não tem visão, que esperança pode haver no coração das pessoas? Que esperança vai haver no coração de alguém que não tem uma visão? Que alguém não consegue enxergar as perspectivas da vida? Que esperança pode existir no coração de pessoas assim? E esse texto então mostra que esse menino lá estava, e olha só o que diz.
Versículo 2. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha só, a arca de Deus, no meio do povo de Israel, sempre representou a presença. Mas a arca era apresentada com símbolos, com algumas coisas que representava, que Deus mandou fazer e colocou ali. Não para que fossem adoradas, mas para que lembrasse de Deus. Tudo que havia dentro da arca era para trazer à memória quem Deus era. A arca estava lá e ninguém trazia a memória do que Deus era. Ei, é igual hoje. Muitas vezes você tem a palavra de Deus, você tem uma Bíblia, você tem oportunidades e não aproveita para trazer a presença de Deus dentro daquilo que Ele já te deu. Quando você recebe um alimento, você vai lá, você compra lá, você vai buscar na feira, no mercado, em algum lugar, você leva para sua casa, e você não simplesmente guarda e abandona. Depois você vai lá, abre o armário, a geladeira, onde ele estiver, você vai lá e prepara ele, sim ou não? E para que você prepara? Para se alimentar. Assim também é a palavra de Deus. Nós precisamos receber a palavra de Deus, guardar, depositar ela no nosso coração, para que em todo tempo, em todo momento, possamos fazer uso dela. Ela precisa ser guardada em nosso coração. Precisamos memorizar a palavra, precisamos buscar a compreensão dela, para que possamos então desenvolver o que Deus quer para a nossa vida. Então a arca estava lá, mas não servia de nada, era meramente símbolo. Talvez tem pessoas que têm um monte de Bíblia em casa, mas não serve de nada. Um monte de oportunidades, um monte de coisas, são muitas ofertas do Evangelho nos dias de hoje, e que muitas pessoas nem Bíblia usam mais. Elas, não, eu tenho a Bíblia no celular, dificilmente leem. Dificilmente usam ela. E isso, irmãos, dá uma demonstração que diz que, olha, que antes que a luz se apagasse, estava acontecendo alguma coisa. Ei, antes que a luz se apague por toda a terra, porque vai chegar o dia que isso vai acontecer. Aproveita enquanto a luz de Cristo está acesa nos 4 cantos da terra, onde as pessoas estão tendo oportunidade de receber o Senhor. Então, dentro desse texto vai mostrar para nós a primeira parte do chamado de Deus, que é muito importante acontecer na nossa vida. Vamos lá, esse menino estava lá, e ele estava no meio de um movimento religioso. Então o Senhor chamou. Como é que o Senhor chamou? Respondeu. O Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E aí Samuel respondeu: estou aqui. Peraí, será que esse menino conseguiu responder o Senhor? Olha o que diz o texto, versículo 5. Você pode ler? Correu até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não o chamei, volte, vai deitar-se. Então ele foi e deitou-se. Ele ouviu uma voz e ele pensou que era Eli, o seu senhor. Só que quem estava chamando ele era um outro senhor, o soberano, todo-poderoso. Mas ele então não estava identificando, e ele ficou então nessa intriga. E ele imaginava que: eu estou ouvindo vozes, está acontecendo alguma coisa. O menino então volta e ele vai deitar. Versículo 6. De novo, o Senhor chamou: Samuel! E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, cabeça de mamão, vai dormir, eu não estou te chamando. Você não está com sono? Vai dormir, menino. Não o chamei, volte a deitar, vá dormir. Depois vai ficar de dia aí com sono. Toda hora vem me acordar.
E o texto continua, olha o versículo 7. Ora, Samuel ainda não? Isso é muito sério. Se tem uma coisa que Deus, quando nos chama, Ele nos chama com o propósito. O primeiro propósito de Deus, ao nos chamar, que eu venha o quê? Conhecer o Senhor. Quando Deus te chama, Ele te chama porque Ele vai lá no teu íntimo, Ele toca em você. Ele diz, eu estou te chamando para algo. Deus está te chamando para conhecer Ele. Isso é muito sério. E quando você não entender que pessoas vão te ajudar, pessoas que já conhecem o Senhor, Ele estava num lugar em que havia um homem que estava do lado da arca, mas estava distante de Deus, mas ele sabia acerca de um monte de coisa do Senhor. Era um homem bom. Eli era um homem bom. Bom até demais da conta, a ponto de não corrigir os seus próprios filhos. E aí ele deixou de ser bom para ser bobo, porque os seus filhos pagaram um alto preço por causa disso. Seus filhos foram ceifados e passaram vergonhas por causa disso. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade quando o Senhor nos chamar, porque, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido o quê? Ei, a palavra do Senhor não havia sido revelada. Imagina revelada, irmão. A palavra revelada é a palavra, imagine uma foto que ainda não foi revelada para você. Está lá, alguém tirou, mas não te mostrou. No processo antigo, tinha que levar por lá para deplar, ou para outro lugar, levava aqueles rolinhos lá, né? Tem geração aí que nem sabe o que é isso, mas, né? Nem sabe o que é isso. Mas era assim, você esperava, daqui uma semana está pronto. Eu ficava, caramba, quando essas fotos nunca ficam prontas. Tinha lugar que você pagava um pouco mais caro, e em algumas horas estava pronto. Aí tu recebia aquele saquinho, né? Recebia o saquinho, quando você rasgava o saquinho, você fica querendo ver todas as fotos de uma vez só, para ver como é que ficou. Tu olhava e, caramba, gastei dinheiro à toa. Não é assim? Tá rindo, né? Vê se não é assim. Mas olha só, para você chegar a essa conclusão, teve que o quê? Revelar. Assim a palavra do Senhor, você recebe a palavra do Senhor, ela vem nua e crua, até que seja revelado. Até que seja revelado. E hoje nós estamos diante de uma tecnologia que você pode tirar foto e ver na hora. Você vê. A revelação está assim, ó, rápido. E alguma você deleta. Isso que eu fiz. Deleta isso. Não, esse aqui vai ser meu perfil. Esse aqui eu vou mandar para lá, para cá, vou fazer um post desse negócio aqui. Ficou show essa. E aí tem uns programas, que alguém vai lá e dá um trato na foto, né? Falei, caramba. Não é nada sincero, né? Tem que ser maquiado aquele negócio ali. Então, o que eu quero que você entenda? Quando Deus nos chama, Ele chama com um propósito estabelecido, Ele quer se revelar. Quer se revelar. Se você olhar para esta cortina aqui, você vai ver que está claro lá dentro, mas se eu perguntar a você o que tem aqui dentro, alguns que nunca viram, não sabem o que tem aqui dentro. Porque tem uma cortina. Hoje nós estamos vivendo na era em que o véu já se rasgou de cima a baixo. A revelação está liberada para todas as pessoas. Eu preciso romper o véu que está sobre a minha vida para entender e conhecer que há um Deus Todo-Poderoso que se revelou em Jesus. Mas enquanto tiver a cortina, você não vai conseguir entender. E o mundo, ele cega as pessoas. Paulo fala que o Deus desse tempo, desse século, cegou o entendimento das pessoas. E como que ele faz isso? Ele trabalha na mente das pessoas, para deturpar o que Deus diz, para colocar dúvida no coração delas, acerca do que o Senhor está dizendo. Por isso, aquele menino estava diante de um lugar em que ele poderia viver a primeira experiência da vida dele, onde ele ainda não conhecia a voz de Deus. Ele não sabia identificar a voz de Deus. Ele precisava de uma orientação. Ei, querido, é por isso que a igreja se reúne.
A igreja se reúne para compartilhar com você daquilo que Deus já revelou, para mostrar para você que Deus quer falar contigo diretamente. Deus não quer que você coloque intermediário entre você e Ele. Deus quer que você tenha uma vida com Ele em todos os lugares e não só no lugar aonde você vai, que diz que é igreja. Porque a igreja são as pessoas. E quando elas se reúnem num prédio, elas são mais fortes porque o corpo fica maior. O corpo fica com mais partes juntas e, consequentemente, poderá se manifestar de uma forma bem mais poderosa na terra. Então, tudo que Deus quer é nos levar a um nível de revelação, porque ele não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Para muitas pessoas, a palavra de Deus ainda não foi revelada. Para muitas pessoas, eu me lembro que semana passada, na Páscoa, eu falei aqui sobre as 3 mortes. Muitas pessoas ainda não entenderam acerca disso. 3 mortes, eu só conheço 1. Tem que morrer 3 vezes? O mundo só conhece uma morte. Mas quando Deus revela a sua palavra, Ele vai mostrar para nós que há 3. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, aquela que todo mundo conhece. Morte espiritual, essa que eu acabei de te mostrar ali, o véu está fechado para muitas pessoas. A palavra não é revelada para ela, ela recebe a palavra, mas não é revelada para ela. Por quê? Porque falta ela crer na palavra. Quando Deus te der uma palavra, creia. Tome a palavra, creia. Esse jovem foi 2 vezes. Deus o chamou lá 2 vezes. Na 3ª vez, ele já estava pronto para outra coisa. Olha só o que diz o versículo 8. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: o que ele falou? 3 vezes. 3 vezes. Deus olhou para aquele menininho: ô, cabeção, sou eu. 3 vezes eu estou te chamando. Será que vou ter que marcar uma audiência contigo? O Senhor é um Deus de paciência, amém? Ei, quantas vezes Deus já te chamou? Quantas vezes Deus já te chamou? Quantas vezes já falou contigo alguma coisa? E já te colocou diante de um impacto na tua vida, onde Ele estava te mostrando: eu estou te chamando, eu estou tratando contigo. E Deus, Ele coloca você perto de pessoas que vão te ajudar. Porque tudo que Deus vai fazer na tua vida, Ele não está pensando só em você. Ele está pensando em dar oportunidade a outra pessoa se desenvolver o que Deus já desenvolveu com ela e, consequentemente, de você também desenvolver com outros que virão no seu caminho. É um processo de Deus no chamado. E aí esse menino estava, então ele disse: estou aqui e o Senhor me chamou. Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o profeta. Ele se ligou, é o Senhor que está falando com ele. Nem todo profeta está ruim de tudo. O texto diz que ele já estava velho, cansado, acamado, quase cego. E ele ainda estava ali e ainda tinha discernimento de que era Deus. Não importa como alguém vai estar para ser usado por Deus, para a tua vida, não importa. Se olhasse para ele, a credibilidade dele era pequena por causa do mau exemplo dos seus filhos. Mas os seus filhos fizeram suas escolhas, ainda que ele tenha sido conivente com muitas delas. Muitas pessoas podem dizer: eu vou acreditar nesse homem nada, os filhos, a casa dele, como é que é? Deus fala do jeito que Ele quiser e Ele vai usar sempre quem Ele quiser. Ninguém pode impedir o que Deus quer realizar na tua vida, a não ser você mesmo. Deus te chama para conhecer a Ele. E Ele tem usado aqui na terra muitos momentos para te chamar a essa verdade. Eu tenho certeza disso. E o texto diz então que Eli vai e orienta o menino, versículo 9. Ele disse: vá
e deita-se. Se ele chamá-lo, diga. O que ele tinha que dizer? Então Samuel foi se deitar. Então ele disse: olha, vá se deitar, meu filho, vai lá. Se você ouvir ele te chamar de novo, você diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quantas vezes você já falou isso para Deus? Quantas vezes ele te chamou? Te chamou para quê? Para se relacionar contigo. Para mostrar que ele quer ter uma vida de relacionamento contigo. Para mostrar para você que existe uma eternidade e todos vão para uma eternidade. E a diferença é que alguns vão para uma eternidade na ausência da vida de Deus, da sua presença que traz vida, e outros vão estar na eternidade debaixo da ira de Deus. Eternidade vai existir para todas as pessoas. Por isso é necessário que o homem conheça as 3 mortes. Porque quem morrer para si mesmo, vai nascer pelo poder do Espírito, vai ter vida do Espírito. Porém, aquele que continua morto espiritual, ou seja, sem esse relacionamento com Deus, não terá vida eterna. Porque chegará diante de Deus morto. Chegará morto, e chegou morto, não terá mais oportunidade de ter vida. E Samuel então aproveitou a oportunidade, porque ele ouviu o que o profeta falou. Então Samuel foi se deitar. E olha o versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Dessa vez o Senhor chama ele 2 vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. É uma tradução assim: fala porque o teu servo ouve. Irmãos, esse foi o primeiro grande momento do primeiro chamado de Deus na vida de Samuel. Samuel não conhecia o Senhor. Samuel estava num lugar onde tinha um monte de coisas do Senhor. Há muitas pessoas que frequentam um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Há um monte de pessoas que são amigos, gostam, participam, mas não conhecem o Senhor. Não conhecem. Estão no meio do sistema religioso. Participam de tudo que acontece nas congregações, mas ainda não conhecem o Senhor. Isso é tão verdade que nesse texto está registrado que ali Deus estava tratando de um menino. E Deus queria que aquele menino conhecesse ele. E Deus sabia que ele teria que ter oportunidade. Deus não desistiu dele na primeira vez. Fala assim: Deus não desistiu, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, pois ele sabia que na quarta ele ia dar a resposta certa. Mas para isso, alguém tinha que ajudá-lo e ele tinha que acreditar. Ele podia dizer: esse velho é doido, agora falou para mim dormir, eu vou dormir. Agora está falando que é o Senhor que vai falar comigo? Quantas vezes Deus está falando algo para nós, você recebe a direção, e você: não, isso não. Ele deu a resposta certa para Deus. Ele se submeteu àquilo que estava acontecendo. E a partir daí Deus começa a falar para ele, a primeira parte do chamado. Deus quer que você aprenda a ouvi-lo, dar a resposta para ele. Deus te chama e você tem que corresponder a ele. Quantas vezes o Senhor vai dizer: para de fazer isso, para tudo, acorda, vem falar comigo. Deus começa a chamar e a pessoa começa a fugir. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Hoje eu estava conversando com um jovem e pela manhã nós falamos sobre ovelha. E muitas vezes Deus trata e Ele chama as pessoas que se aproximam dele de ovelha. Mas teve um homem que estava querendo se aproximar de Deus e Deus não chamou ele de ovelha. Porque ovelha é frágil. Ovelha é manso. Ovelha é um animal dos mais indefesos que tem. Ovelha não retruca. Quando uma perna da ovelha é quebrada pelo próprio pastor, ele vai lá e ele cuida, porque ela é ovelha e a ovelha deixa cuidar.
Mas quando não é ovelha, não tem como cuidar. Havia um homem no Novo Testamento chamado Saulo. Fala assim, Saulo. Saulo não era uma ovelha. O texto diz que Saulo, ele estava inserido dentro do sistema religioso que ele queria defender as coisas de Deus. E em nome de Deus, ele perseguia o próprio Deus. Então ele começou a perseguir aqueles que anunciavam Jesus. Então, num dado momento, quando ele estava indo, o Senhor foi e rompeu com ele, fez com que ele caísse de um cavalo. Ele ficou cego. E o Senhor vai assim, e disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ei! Qual animal recalcitra contra os aguilhões? Qual animal que faz isso? É a ovelha? Qual animal que faz isso? Cavalo, boi, touro. Porque aguilhões são aquelas esporas que são usadas com aqueles que o conduzem, aquele animal, para acertar ele, para ele ser conduzido do jeito que precisa. Assim, duro vai ser para você, seu cavalo, ficar dando coice. Duro é para você. Isso, irmãos, eu assim, comecei a entender muito esse negócio aí daquela palavra, quando eu vi lá em Minas Novas, em Lagoa Grande, o pessoal lá colocando ferradura no cavalo. Eu nunca tinha visto aquilo. E eu vi, era um negócio quadrado assim, aí de madeira, cercado, aí o cavalo entrava, aí ele fechava ali, fechava aqui e botava uma trava aqui, travava a perna aqui, e travava aqui, e travava ali, à frente, mesma coisa. Na hora que ele vai colocar a ferradura, já viu como é que coloca a ferradura em cavalo? Hoje você pode ir na internet e você vê. Cavalo, ele mete a mão lá na pata do bicho, faz assim, ele arranca aquela ferradura que já está velha e gasta, ele pega outra ferradura nova, ele pega um prego, e ele pega o prego e caramba, mas aquele negócio, se aquele prego passar do ponto, o bicho vai dar um coice que vai. Por isso, se ele der um coice, ele se machuca todo, porque está todo travado as suas pernas de madeira. Então é isso que o Senhor Jesus fala para Saulo. O Senhor chama Saulo, quer mostrar a visão para ele e diz para ele, olha seu cavalo, duro, é para você ficar dando coice. Você vai sofrer mais ainda. E talvez essa palavra seja pesada nos dias de hoje. Mas é essa palavra que o Senhor Jesus, ao se revelar, ao aparecer, depois de ressuscitado, depois que instituiu a igreja, que mandou os seus discípulos anunciar, ele aparece para alguém que o estava perseguindo os seus discípulos. E ele dá essa palavra para ele. Quantas vezes nós estamos assim, igual Saulo, religiosos, perseguindo, indo contra o que Deus está querendo fazer. E dando coice para tudo que é lado. E por causa disso a gente se machuca mais e mais e mais e não percebe que o que Deus quer fazer é cessar isso. Deus quer nos tirar dessa vida, irmãos. As pessoas estão se machucando com relacionamento construído sem a direção de Deus. As pessoas estão machucando porque não perguntam para Deus como proceder naquilo que ela está vivendo. As pessoas estão machucadas porque elas estão recalcitrando, recusando, elas estão dando com a mão, com o pé, com todas as coisas, tentando, isso eu não aceito. Elas não estão aceitando, o mundo não está aceitando. Por isso que o evangelho muitas pessoas têm pregado um evangelho em que busca adaptar o evangelho ao que as pessoas acham, gostam e pensam. Um evangelho que vai ser o evangelho do me dá, e o evangelho que não vai levar a pessoa a um relacionamento com Deus, onde vai ficar na dependência de pessoas que vai liberar para elas um monte de coisas, e vai dizer para elas um monte de coisas que elas querem ouvir, e elas vão gostar daquilo, e elas vão viver nessa ilusão. O tempo vai passar,
elas não vão conhecer Deus. Porque Deus tem um plano quando Ele te chama. Quando Deus te leva a conhecer Ele, Ele tem um propósito, Ele tem uma missão. Ele te chama para andar com Ele. Fala assim, Ele me chama para andar com Ele. E esse texto mostra que quando Ele deu a resposta, Samuel então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Olha o versículo 11. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Olha só, ei, olha para o teu irmão, Deus te chama 1, 2, 3, 4, 50 mil vezes, até você atender Ele. No caso de Samuel, foi na 4ª vez. E olha a notícia que ele recebe de Deus. Olha, Samuel, você vai andar comigo. Porque você me ouviu, porque você me identificou, porque você parou para me dar atenção. Agora eu posso dizer para você o que eu quero fazer contigo. Quando você não parar para dar atenção para Deus, Ele não pode dizer o que Ele quer fazer contigo. Talvez na sua casa, na sua família, no trabalho onde você mora, talvez em algum lugar que Deus te estabeleceu, Deus está querendo usar você. Deus está querendo mudar a história da vida de alguém. Ele dá uma palavra assim, e o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Ei! Deus vai colocar você como boca, trombeta dele, como foi profetizado nas canções aqui. Eu nem sabia que o pastor ia fazer essas canções. E nem sabia que eu ia pregar isso. E aí eu quero dizer para você, Deus quer fazer você tinir. A tua vida vai ser um sino que vai chamar a atenção das pessoas para aquilo que Deus quer mostrar na terra. Não para dizer que você é o tal, não. Mas para mostrar para o mundo que todo aquele que recebe a revelação de Deus é transformado. É usado por Deus por onde quer que passe. E não há disputa com relação a isso. É privilégio. É privilégio, mas daqui a pouco você vai ver que muitas coisas vão acontecer. Se você ver a história da vida de Samuel, você vai ver que em todas as etapas aconteceram muitas coisas também. De perseguição, um monte de coisas aconteceram na vida de Samuel, porque quem é usado por Deus tem que estar preparado, mas tem que saber, se Deus te deu algo para fazer, Ele te garante. Se Deus te deu algo para fazer, fica tranquilo, porque Ele é quem vai fazer através de você. Mas é necessário que você sempre pare para ouvir Deus. Porque Ele sempre vai te chamar. Ele vai querer tratar contigo em detalhes algumas coisas. Por isso é muito importante essa chamada. Versículo 12. O Senhor, nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Ei, olha só. Quem era Eli? Quem era Eli? Era o Senhor dele. Era aquele que ajudou a conhecer o Senhor. É aquele que orientou ele. E como eu disse para você, se você conhecer o contexto, a história de Eli, você vê que ele não era um homem ruim. Eli não era um homem ruim. Eli simplesmente era um homem omisso. Era uma pessoa boa. Todo mundo gostava de Eli. Só que Eli tinha uma dificuldade. Eli não sabia dizer não, independente de quem fosse. Principalmente seus filhos. Eli não combatia o pecado. Eli permitia que os seus filhos profanassem todas as coisas. Eli não levava a sério aquilo em relação aos seus próprios filhos. E por causa disso, Deus havia já dito que ele iria sacudir aquela família. Ele ia acabar com aquela história. E o profeta sabia que esse dia chegaria, porque Deus havia dito. Irmãos, tem uma coisa que eu também olho para Eli, não tem tudo de ruim em Eli. Eu olho para Eli e vejo um homem arrependido. Um homem sem força, mas um homem que reconhece que aquilo que ia vir sobre ele era consequência daquilo que ele tinha plantado na sua vida. Mas ele não iria contra Deus. Então Deus usou o menino, ele chamou o menino, e chamou o menino para uma missão que para muitas pessoas, muitas vezes a gente quer falar para as pessoas só coisa boa.
porque elas vão gostar. Cuidado com pessoas que só diz coisa boa para você. Cuidado, porque muitas vezes Deus não vai dizer só coisa boa, porque não é verdade. Não só tem coisa boa na nossa vida. Os nossos procedimentos não é tudo 100%. Melhor é receber a repreensão de Deus do que receber os açoites malignos. Então, o profeta estava ali ouvindo, e agora eu vejo aquele menino. Imagine a situação do menino agora. E Senhor, eu vou falar para ele: oh Senhor, mas ele é tão bonzinho. Puxa, mas ele é tão legal. Pô, ele me trata tão bem. Eu acordei ele lá, estava dormindo, o Senhor me chamou, eu pensei que era ele, eu ia lá chamar, acordar ele, e ele nem se irritou comigo. Poxa, Senhor, eu vou falar isso para ele? O Senhor vai fazer isso com ele? Irmãos, o texto mostra que Samuel ficou naquela: caramba, poxa, mas eu gosto tanto daquela pessoa. Pô, se eu falar para isso, ela vai ficar com raiva de mim. Se eu falar isso, ela vai ficar com raiva de mim, vai achar que isso é da minha cabeça, que eu estou trabalhando contra ela. A situação de Samuel é uma situação, irmãos, que até os dias de hoje a gente vive. Quantas vezes você vê o teu próprio filho e você fica assim: é meu filho, e não quer corrigir ele, porque é teu filho. Se você for bater naquela menina lindona, dói mais em você do que nela. Não é assim? Se você for bater no teu filho, dói mais em você do que nele. E muitas vezes você vai dizer assim: filho, ó, eu tô te dando essa chinelada hoje, mas tá doendo mais em mim do que em você. Um dia tu vai entender. Repita sempre isso. Quando ele crescer e for pai, aí ele vai: agora eu entendo por que meu pai. Ele está lá corrigindo o filho dele, agora o neto do seu pai. Ele está corrigindo lá bem que meu pai falou. Eu vou ter que corrigir ele. Irmãos, a palavra de Deus é dessa forma. Por isso que as adolescentes trouxeram uma frase de impacto para nós essa semana, e de que vai doer como nunca, para nunca mais doer. Vai doer como nunca, para nunca mais doer. E aí olha só o que acontece com ele. Versículo 13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Ele não os Há uma responsabilidade quando Deus nos chama. Muitas pessoas acham que Deus vai começar um relacionamento com a gente e não vai nos dar responsabilidade. Quando a gente se relaciona com Deus, Deus nos chama, irmãos, para nos mostrar uma grande verdade. O tempo passa rápido. Daqui a pouco o nosso tempo acaba e vem o tempo dos outros que estão nascendo. Daqui a pouco acaba o nosso tempo e o tempo dessa menina. Daqui a pouco a gente está tudo velhinho, já enrugado, acabando, e eles já tendo com seus filhos, né? E a gente com neto, bisneto e por aí vai. E o tempo acaba. Mas até que acabe esse tempo, tem um propósito para ser cumprido. Enquanto mais eu andar com o Senhor, eu vou conhecer, Ele vai me trazer a revelação do propósito ao qual Ele tem na nossa vida. Esse menino tinha um propósito, ele tinha que anunciar. Deus estava chamando a ele para tocar uma trombeta. Ele iria sacudir a vida das pessoas com aquilo que ele falasse. Ele seria alguém que seria a boca de Deus. Talvez você não saiba, mas Deus quer que você seja a boca dele. Para isso você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, identificar a voz de Deus. A igreja, quando se reúne, ela se reúne com esses propósitos, de ajudar as pessoas a aprender a identificar a vida dela com Deus, a identificar a voz de Deus e aonde Deus está conduzindo para a sua vida. Versículo seguinte: por isso jurei, a família de Eli jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Diz: eu vou tirar a família de Eli
do sacerdócio. Eles não vão mais fazer, eu vou acabar com cada um deles. Todos eles vão morrer, até suas heranças vão morrer, porque o pecado que eles fizeram, que fique de ensinamento para todas as gerações. Então, o Senhor continua, versículo 14. Imagine Samuel, primeira vez que o Senhor fala com ele, e olha só o que o Senhor fala. Primeira vez já faz para ele, meu Deus, como que não ficou a cabeça desse menino? Será que ele voltou para dormir? Samuel ficou deitado até de manhã. Até que hora que ele ficou deitado? Até de manhã. Samuel ficou, ai meu Deus. Então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a ele. Ele teve o quê? Medo. Ele ficou, não vou falar para ele não, é muito meu amigo. É igual a mãe dele. Poxa, ele é gente boa pra caramba. Senhor, mas não dá para chamar outro não? Irmãos, quantos na Bíblia já fizeram? Moisés fez isso. Senhor, eu vou falar com o faraó, pô, Senhor, tu me criou lá dentro, eu criei lá dentro, eu vou lá agora na casa de faraó, falar contra ele. Senhor, dá para mandar outro não? Eu não sei falar, manda outro, manda aí outro. Eles falam melhor do que eu. Ei, quando Deus se revela conosco, Ele tem algo para nós. Talvez você pense que Deus não tem nada para ser acrescentado na tua vida. Você só vai conhecer isso quando você começar a andar com o Senhor. Começar a ouvir a voz de Deus. E começar a dar a Ele o feedback que Ele quer ouvir de você. Porque Deus, irmãos, Ele nunca vai entrar no segundo ponto enquanto você não responder o primeiro. Ele nunca vai entrar na segunda fase de que Ele tem para você se você não passar pela primeira. Se você não der a resposta primeira que Ele está perguntando. Eu tenho pregado aqui, sempre dito para os irmãos que nosso Deus é um Deus das interrogações. Ele faz muita pergunta para nós. E talvez a gente diga, mas pastor, eu tenho mais perguntas para ele do que ele para mim. Eu acredito. Mas se preocupa primeiro em responder a dele. Responda primeiro a pergunta dele, porque ele é Deus, ele é Senhor. Responde primeiro aquilo que ele perguntou, que de repente, ao responder, ele já terá todas as respostas que você está querendo fazer em perguntas para ele. Talvez vai economizar muito tempo com relação a isso. Tem pessoas que só vão ao Senhor para perguntar um monte de coisas, mas nunca responde para o Senhor aquilo que ele já perguntou. Então é importante que venhamos parar com relação a isso. Versículo seguinte. Mas este, no caso Eli, o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Agora era Eli que estava chamando. Ele foi lá, versículo 17. Ele perguntou, o que o Senhor lhe disse? E agora? Ficou estreito. O que o Senhor lhe disse? E ele fica, e agora? Falo ou não falo? Meu Deus, o que eu faço? E o texto diz, que ele então insistiu e disse, não esconda de mim, Deus o castigue. Ele já falou, garota, opa. Era aí. Primeiro você me orientou para conversar com Deus. Deus me fala que vai castigar você. Agora você está dizendo que Deus vai castigar a mim, porque eu não vou falar para você. Ei, quer saber de uma coisa? Aí vai lá. Que Deus o castigue e o faça com muita severidade. Se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. O profeta ficou, vem cá, não vai falar a verdade para mim não? Você conheceu Deus, ele falou contigo. Não esconda nada de mim, me fala a verdade. Não me engana porque eu não gosto. Tem gente que canta música ao contrário. Me engana que eu gosto. O mundo canta essa música. Mas o crente diz, não me engana porque eu não gosto. Porque ninguém gosta de ser enganado. Mas somos enganados assim mesmo. Não é porque gostamos, porque engano é engano. E a gente precisa então se atentar para o que Deus diz. E o profeta então vai falar para ele, fala. Se você não falar, vai ficar estreito para você. Versículo 18. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o quê? Ele é o Senhor. Irmãos, aqui está um homem que se nós lermos toda a caminhada dele, nós vamos ver isso. Ele é o Senhor, que faça o que lhe pareça melhor. Senhor, faz do jeito que tu achar melhor, Senhor. Porque eu reconheço, Senhor. Então, o profeta colocou isso. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse dentro dessa palavra.
é que no chamado de Deus tem esse processo. Enquanto você não conhece, não sabe dar resposta para Ele do chamado que Ele já fez para você, que primeiro é para se relacionar com Ele, e ao se relacionar com Ele, dar resposta para Ele, Ele vai dizer: eu tenho uma missão para você. Eu quero que você ande comigo, porque você vai abalar a terra. Pessoas serão abaladas, vão te procurar, vão querer ver o que Deus está fazendo e vão querer me conhecer por causa daquilo que você falou. Então esse profeta foi um canal de Deus para isso, e aí nós vamos ver que agora Samuel já não estava mais nesse processo de que não conhecia a voz de Deus. Você vai ver lá na frente, Deus fala para ele e manda ungir um rei, ele manda ungir Saul. Antes disso, Deus já havia dito várias coisas em que falou para ele que iria acontecer, e ele falava e acontecia. Depois Deus vai e manda ele: agora unge um rei. Mas Senhor, eles estão rejeitando. Não é a ti que eles estão rejeitando. Ele foi juiz durante muito tempo em Israel, Samuel. Mas aí o Senhor vai e manda ele ungir um rei, porque o povo queria um rei. Samuel já tinha intimidade com Deus de forma elevada. Quando você começa a se relacionar com Deus, é impossível que não aumente a sua intimidade com Ele. Mas isso só depende de cada um de nós. Ninguém pode impedir você de ter intimidade com Deus, só você mesmo, porque o véu já se rasgou, já não há mais separação entre você e Deus, a não ser que você não confesse os seus pecados ao Senhor. Porque se você acumula pecados e não reconhece os seus pecados, se você não coloca a tua vida diante da luz de Cristo, porque a luz ela vem e ilumina, e quando ilumina, toda a treva que tiver vai ser dissipada. Toda rachadura vai ser mostrada. Deus ele vai olhar para você e vai assim: eu quero você sincero diante de mim, sem cera, sem maquiagem. Samuel entrou no processo, e no processo Deus começou a falar com ele de tal forma que tudo que Samuel falava acontecia. Tudo que ele falava se tornava verdade. E as pessoas então, mas aí quando o povo, mesmo assim, o povo nunca é satisfeito. Nunca é satisfeito. Por isso que não se prega o evangelho para agradar pessoas, porque o povo nunca é satisfeito. O evangelho é pregado para levar as pessoas a se agradar de Deus, e não o contrário. Quando eu prego o evangelho para que as pessoas se agradem daquilo que Deus está falando, é o contrário. Eu prego o evangelho para as pessoas venham se agradar de Deus, independente do que Ele está falando. Porque muitas coisas que Deus vai falar não vai agradar as pessoas. Quer ver? Mateus capítulo 4. Jesus dá continuidade na apresentação do seu reino, onde João Batista no capítulo 3 começou a anunciar o evangelho através do arrependimento. No capítulo 4, Jesus começa a falar a mesma coisa, a partir do versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só, com Samuel houve uma chamada onde ele estava inserido dentro de um lugar que tinha um sistema religioso que funcionava ali. Tinha um monte de coisas que apontava para Deus, mas não havia verdadeiramente uma presença de Deus da forma que se esperava naquele lugar. Agora o Senhor Jesus, ele vai no meio do povo e ele começa a anunciar que é chegado o reino de Deus. O reino dos céus chegou agora àquele lugar. E daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Assim, reino é governo. Reinar é governar. E para governar precisa ter um rei. Jesus foi proclamado o Rei Jesus, o Rei da Glória.
o rei dos judeus. Ele é o nosso rei, amém? Então eu preciso permitir que ele reine sobre as nossas vidas. Eu preciso permitir que isso aconteça. E Jesus então começou a pregar esse reino, e ao pregar esse reino, ele chega em diversos lugares, e ele diz, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores. Jesus chamou ele, vem, me acompanha, me siga, siga-me os bons. E Jesus foi, e eles, impactados pelo poder da palavra de Jesus, não perguntaram nada. Irmãos, quando a gente lê o texto e vê toda a história, fala, ué, os caras estão pescando. Eles ouviram aquele homem chamar eles para largar tudo e seguir, porque vai fazer pescador de homem. Ele ficou doido, eu vou pescar homem? Eu vou vender agora homem? Ele vendia peixe. Eles não contestaram, eles simplesmente deixaram e foram. Só foram contestar depois, quando começou um relacionamento. E aí Jesus então começa a falar um monte de coisas, chamando vários e formando ali discípulos. Então Mateus ele narra nessa sequência, e ele diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, versículo 20, então eles deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros 2, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, o chamou. Ele deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias de todo o povo, de todos os momentos. Agora pula para o capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele e dos seus discípulos. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, o ensinava, dizendo... O que Jesus diz no versículo 3? Então, olha só, Jesus agora chama, dentro de um outro contexto, ele chama pessoas de todos os lugares, inclusive aqueles que ele já havia chamado particularmente, diretamente ele foi lá e chamou pelo nome. Agora ele vai para um monte, e ele começa a chamar e atrair um monte de pessoas. E começa a dizer para as pessoas assim, olha, vocês vão ser bem-aventurados. Fala assim, bem feliz. Ei, tudo que o mundo tem trabalhado hoje, é um slogan do mundo, que assim, o importante é você ser feliz. O importante é eu ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. Eu não abro mão da minha felicidade. Eu vou ficar sofrendo esse tempo todo. Deus quer que eu seja feliz. Ei, Jesus ele dá para nós a dica do que é a felicidade segundo a Bíblia. A felicidade não é receber todos os desejos. Deus é o realizador das minhas felicidades. Os meus desejos serão realizados. Tudo que eu pedi, ele falou que tudo que eu pedi eu vou receber. Então agora eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo. Não é isso. Tudo que eu pedi, que for dado por Ele, porque Ele opera, até o pedido Ele opera. Deus não é um mágico para ficar atendendo as pessoas, Ele tem um propósito. Então Ele diz assim, você vai ser bem feliz. Bem feliz. E quem vai ser bem feliz? Quem? Quem vai ser bem feliz? Pobre, mas ele não está falando aqui de pessoas que não têm o que comer, o que vestir, não têm onde morar. Não é esse pobre, não. Ele está falando, os pobres de quê? Em espírito. Aqueles que reconhecem que precisam nascer do Espírito. Aqueles que conhecem que precisam não viver somente daquilo que os olhos vê, mas que os olhos espirituais enxergam. Onde o seu espírito interage com o Espírito de Deus. Quando Deus ele vem dar uma palavra e o Espírito a revela e ele enche o teu coração de ânimo. Fala assim, ânimo. Ele anima você, ele começa a mudar a tua mentalidade.
A tua forma de pensar muda. Você começa a enxergar o mundo de forma diferente. Você olha para o casamento diferente. Você olha para a criação dos filhos diferente. Você olha para o teu emprego, o teu trabalho diferente. Você olha para o teu patrão diferente. Você vai para a rua e você olha e vê o mundo diferente. Por quê? Porque você vai ser bem feliz se você reconhecer que há uma carência espiritual dentro de você. É isso que Samuel não conhecia. É isso que Samuel não estava entendendo. Mas quando ele deu a resposta para Deus, Deus começou a revelar para ele. Da mesma forma, nos dias de hoje, Deus quer revelar e disse: bem-aventurado, você vai ser bem feliz, pois deles é o reino dos céus. Ei, você vai ter autoridade espiritual. Fala assim, autoridade espiritual. Irmão, já imaginou, ninguém está vendo os demônios e você identifica o demônio ali. Assim, demônios não são pessoas, são espíritos que atuam nas pessoas. Ou ele está possuindo a pessoa, ou ele está induzindo pela mente. Ou a pessoa está endemoniada, ou ela está endemonizada. Demonizado, o demônio ainda não está lá, mas já está preparando a mente para entrar. E algumas já tinha até o demônio saiu, mas ele quer voltar. Mas para ele voltar, ele tem que trazer a legalidade de volta. Jesus disse que essas pessoas serão bem-aventuradas, bem felizes, porque reconhecem a sua pobreza espiritual. E ao reconhecer, elas vão ser supridas disso, porque entendem que precisam. E elas vão pedir ao Senhor: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. E o Senhor vai dizer: eu só posso derramar do meu Espírito se você reconhecer que você é pecador e que você não merece o sacrifício do meu filho na cruz. Que aquela morte era tua e não dele. Se você se arrepender, e aí ele vai falar aqui, olha a sequência. Isso aqui, irmãos, são as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Os textos mais conhecidos da Bíblia no mundo inteiro é o Sermão dos Montes. O Sermão do Monte é o que Jesus trouxe vários ensinamentos. Então, ele vai, e ele disse no versículo 3, versículo 4, bem-aventurados que... Então, quando ele diz lá que bem-aventurado é os pobres de quem? De espírito. Ou seja, aqueles que reconhecem que tem uma carência. Quando ele reconhece, ele se arrepende. Ah, Senhor. E quando ele está dizendo que bem-aventurados que choram, sim, agora que o arrependimento está levando você, esse choro que você tem, é do reconhecimento que é pecador, de tudo isso que está doendo em você, a sua consciência está te cobrando que você está no caminho errado. Ele está chamando a atenção para o arrependimento. O choro é fruto de arrependimento. O choro é fruto de alguém que enxergou a luz do Espírito como estava vivendo a vida de pecado. E por causa disso, então, ele disse assim: você vai ser bem feliz porque eu vou te consolar. Eu vou consolar você porque você está reconhecendo e vai começar a mudar, porque eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Então Jesus está dizendo, bem-aventurado. Tudo começa com o reconhecimento da necessidade, da pobreza espiritual, a qual todos nós nascemos com ela. Então, quando eu reconheço isso, consequentemente, o Senhor diz assim: agora você vai ficar rico do Espírito. E aí você vai ser bem-aventurado, porque você vai, se você chorar, esse choro aí, irmãos, é o quebrantamento de arrependimento, onde lembra daquilo e aquilo dói, fala: Senhor, eu fiz isso, cara. Senhor, reconhecimento. Então ele diz que esse será bem-aventurado. Versículo 5. Bem-aventurado quem? Olha a sequência, irmãos. É importante você entrar no Sermão da Montanha e entender a sequência que Jesus fez. Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes. Porque qual é a ideia de humilde? É aquele que desce. Aquele que se coloca abaixo e diz: sim, Senhor, é isso, eu sou isso, sim. Senhor, eu fiz isso, Senhor. E ele se quebranta diante do Senhor. Mas Senhor, tu viu, mas não fui eu, foi ele. Senhor, eu não sou saco de pancada. Senhor, tu viu, tu conhece meu coração. Senhor, não, humilde. O Senhor falou,
É isso, Senhor. Eu sou isso mesmo. Aquele que desce. Então, assim, esse vai ser bem feliz. Esse vai ser bem sucedido, pois eles receberão a terra por herança. O que ele está dizendo? Ele vai conquistar a terra que eu dei a ele. Todas as bem-aventuranças estão acompanhadas de uma recompensa. A primeira, quando ele diz bem-aventurados, pobres de espírito. E aí diz lá o quê? Bota lá. Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é... Qual é a recompensa? O governo de Deus estará sobre a vida dele. Ele vai fazer parte do reino de Deus. O governo de Deus vai estar inserido na vida dele. Ele vai fazer parte disso. No seguinte: bem-aventurados que choram. Qual é a recompensa? Consolo. Consolo é a presença do Espírito, que é o Consolador. É a presença do Espírito de Deus na vida daquela pessoa. E o outro, 5. Olha a recompensa. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, olha lá, que maravilha. Versículo 6. Bem-aventurados. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de... Que justiça é essa? Não é a justiça dos homens. Não é a justiça da terra. Jesus, a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Jesus não nos deu autoridade de condenar as pessoas. Jesus não nos deu autoridade de mandar ninguém para o inferno, porque ele veio para salvar. A justiça é Ele. Ele é o sol da justiça. Ele é a nossa justiça. E eu preciso conhecer qual é a justiça dele, porque eu ficarei farto. Pois eu serei satisfeito. Estarei extremamente farto por aquilo que Deus mostrou, que é a sua justiça. Deus é justo, irmão. E eu preciso conhecer a justiça de Deus, para que eu não ande na contramão dela. Então, assim, você vai ter o privilégio, você vai conhecer a minha justiça. Por quê? Porque você tem fome e sede. Ei, se você tem fome e sede da palavra de Deus, você busca o Senhor, Ele quer mostrar para você que Ele vai satisfazer o seu coração diante de um mundo cheio de tantas tribulações. Versículo 7. Bem-aventurados os, pois obterão. Então Deus diz assim: você plantou, você colhe. Fala assim: misericórdia é dar ao outro aquilo que ele não merece. A pessoa te machucou, você machuca ela, você deu misericórdia? Ela te tacou uma pedra, você taca outra, menorzinha nela, você deu misericórdia? Da misericórdia é dar à pessoa o que ela não merece. Quando eu dou às pessoas aquilo que elas não merecem, eu não devolvo a ela o mal que ela lançou sobre mim, eu estou plantando misericórdia na minha vida, porque Jesus disse que eu serei bem-aventurado. Eu serei, porque a misericórdia que eu plantei, eu vou colher. No momento em que eu preciso de misericórdia, ela vem sobre mim. Mas quando você não dá misericórdia, você não vai ser bem-sucedido naquele conflito, naquela confusão que você está vivendo. Por quê? Porque o mal que desejaram para você, devolva com o bem. Jesus ensinou isso. Então nunca pague o mal com o mal. Quando alguém te ofender, fale bem dele. Quando alguém te machucar, abençoa a vida dele. E você vai ser um colhedor de misericórdia. E ai daquele que não tem misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele dá misericórdia, irmãos. É Deus quem dá misericórdia. E Ele dá, e Ele vê a semente que foi plantada. Nós plantamos misericórdia, vamos colher o quê? Misericórdia. Então fala para o teu irmão: meu irmão, dá misericórdia aí, dá. Eu estou te devendo, eu sei que eu não mereço o perdão dessa dívida. Vai ser, eu estou te devendo, eu sei que eu não mereço o perdão dessa dívida. Mas vem cá, poxa, está vendo aí? Dá uma misericórdia aí, eu vou te perdoar essa dívida. Você vai ver que na Bíblia fala sobre isso. Jesus falou sobre isso, lembra?
Jesus falou sobre isso. Teve um camarada que o Senhor dele foi lá e perdoou ele uma dívida enorme. E quando ele vai, chega lá diante dos seus servos, que devia a ele algo tão pequenininho, ele cobrou e ele não perdoou. E o Senhor olhou e viu, é assim? Né? Então, 2 pesos e 2 medidas. Ele quis receber misericórdia daquilo que ele devia, mas ele não quis dar outra. E quantas pessoas vivem assim? Ninguém pode dever a ela R$1. Me empresta R$1. Não é assim? Tem gente que me pedir, não, me dá R$1. Me pede emprestado R$1, não. Pede dado, porque você não vai pagar, está me pedindo R$1, vai pagar o quê? Está ruim para você. Vai querer me pagar e dizer que vai me pagar emprestado? Pede logo, pediu R$1, me empresta R$1. Falei, não vou te emprestar porque você vai ficar me devendo. Eu vou te dar 2, toma. Porque eu não tenho uma moeda de 1, toma, só tem nota de 2. Então toma. Dá logo para ele. Não deixa ele ficar te devendo, amém? Porque a Bíblia diz que você que dá misericórdia, você recebe misericórdia. Então perdoa para que você também receba o perdão de tantas coisas na sua vida. Versículo 8, está acabando. Vamos lá. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esse versículo 8, quando ele está falando aqui, bem-aventurado os limpos, os puros de coração, porque esses verão a Deus. Esses são pessoas que estão se santificando, estão identificando os pecados que estão rodeando a sua vida e tudo aquilo que está fluindo na sua mente, porque o diabo, antes de pegar você, ele precisa pegar primeiro a tua mente. Então ele fica lançando sobre a sua mente. Quando você reconhece que o pecado está entrando pela tua mente, porque a boca fala do que o coração, e aí começa a colocar aquilo para fora, e você não identifica esse pecado, você não limpa, logo você não vai ser bem sucedido, e você não vai ver a Deus. Deus não pode permitir que alguém veja ele em pecado, porque há uma separação entre Deus e o pecado. Deus é santo, puro, e o pecado aborrece a Deus. Então não teremos como ver Deus se permanecermos no pecado. Versículo 9. Isso, aí vamos terminar aí. Bem-aventurado quem? Quem são os pacificadores? Fala assim, bem-aventurado aqueles que são agentes de paz. Ei, onde você estiver, promova a paz. Em tudo que você fizer, promova a paz. Porque se você promove a paz, você vai ser reconhecido no mundo espiritual como o quê? O que diz o texto? Você vai ser chamado de quê? Ei, Satanás vai olhar, ali vai um filho de Deus, cuidado com ele. Vou falar para o demônio, toma cuidado aí, que o filho de Deus está indo para aí, ó. Por quê? Porque você é pacificador. A confusão está lá e você chega e você vai olhar. E você vai pacificar, você não vai tomar partido de nada. Você é agente de paz. Fala assim, eu sou chamado para conhecer Deus e ser agente de paz. Você vai ver que ele termina com esse último. Porque depois de passar por cada um deles ali, que o primeiro é pobre de espírito, e limpar, e humilde, e depois de cada um desses detalhes das boas aventuranças, ele termina com pacificadores. É aqueles que Deus quer contar. Você vai chegar no lugar, está uma confusão tremenda lá. Você chegou, a confusão aumentou. Você é pacificador? Está uma confusão ali, você chegou, aumentou a confusão. Estava começando uma confusão, mas fulano chegou, acabou. Agora a confusão triplicou. Quantas vezes nós somos agentes de confusão? E Jesus disse que bem-sucedido, bem-aventurado, bem feliz é aquele que entra em qualquer lugar e é um pacificador, porque a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. A paz que excede todo entendimento, ela vem quando você conhece o Senhor, atende o chamado dele
E você começa a se relacionar com ele. Então, onde você entrar, você pode ser um agente de paz. Ah, pastor, mas eu não consigo, ei. Não fique, ei. Não se desespere. Samuel foi chamado quantas vezes? 3 vezes ele não entendeu. Tem pessoas que foram chamadas 3.000 vezes. E ainda não entendeu. E Deus vai continuar chamando. Enquanto houver fôlego, Deus vai estar chamando. Então ele ainda não é um agente de paz. Ou alguém que já atendeu o Senhor, mas ainda não conseguiu entrar nesse nível. Porque você vai ver que Jesus vem mostrando um processo. Primeiro processo é a carência, reconhecer a carência. E depois, cada um deles vai desenvolvendo algo na nossa vida. Querido, o Evangelho é prática. Evangelho é vida. Evangelho é descer as escadas e ir para o nosso contexto de vida, de trabalho, de casa, de lugar que moramos, em todos os lugares por onde estiver. Ali as pessoas vão olhar para nós e eles vão poder fazer uma leitura de quem é Jesus aqui na terra. Quando olhar para você, ver que você é um pacificador. Algumas pessoas nem sabem que você é cristão. Mas elas vão olhar para o teu comportamento e a forma em que você interage com as situações. E vão dizer, você é doida? Você é desse planeta? Ou alguns que já ouviram falar de Jesus, assim, você é crente. Você é crente. Ela não vai dizer que você é crente porque você está com a camisa escrita de Jesus. Nem porque você está carregando uma Bíblia. Nem porque vê você de joelho no lugar orando. Não, ela vai conhecer você pelo seu procedimento. A forma em que você interage. É aquilo que o Senhor falou para Samuel. Samuel, eu vou fazer você abalar a terra. As pessoas serão impactadas com a tua própria vida. Feche os seus olhos.